Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós, estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs em Cristo, estamos nos aproximando do período, da conclusão desse período pascal, com o domingo de Pentecostes. E já podemos perceber a igreja pedagogicamente nos preparando para celebrar a vinda do Espírito Santo, a confirmar os irmãos na fé, o Espírito da verdade, o Paráclito, ou seja, aquele que está ao lado, para nos defender. A palavra parácletos tem a ver com um ambiente cultural grego, um ambiente do Oriente Médio. O parácletos era aquele que, por exemplo, num tribunal, uma pessoa que se apresentava, cometido algum delito e não tinha quem o defendesse, porque não existia advogados, realmente era uma coisa meio rara naquela época. A Assembleia reunida, então, aquela pessoa desamparada, sem ter muita chance e oportunidade, mas se alguém se levantasse silenciosamente, alguém de importância na sociedade da época, e se colocasse ao lado daquele que era acusado, ele teria chances da defesa e se libertar da condenação. Então, usa, portanto, o texto bíblico, o termo parácletos, para dizer que o Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado para nos defender, para que não nos sintamos sozinhos. A primeira leitura fala dessa ação do Espírito Santo, através do ministério apostólico. Começam a anunciar, disseminar a mensagem de Cristo. Alguns são batizados, mas a manifestação do Espírito ainda não era muito clara. Os apóstolos, sabendo que na Samaria a palavra de Deus era acolhida, Pedro e João vão até lá, e o Espírito mostra a ação do Espírito na vida daqueles discípulos e discípulas. A ação do Espírito Santo nas primeiras comunidades cristãs, às vezes com alguns sinais, mas isso não é o mais importante. A presença e a ação do Espírito Santo continua na igreja, de forma ordinária, discreta, como Deus costuma agir na humanidade. No dia a dia, sentimos, experimentamos a presença do Espírito Santo, que nos dá discernimento e sabedoria, especialmente na igreja, nos pastores, para o serviço confiado a eles, confirmar os irmãos na fé, a começar pelo Papa.
os bispos, as dioceses, os colaboradores, os padres, mas não só, todos os batizados, os crismados, ungidos no Espírito Santo. Não é à toa que nesse período pascal, muitas comunidades nossas convidam o bispo para administrar o sacramento da crisma. A liturgia toda nos volta para essa reflexão da ação do Espírito, ao longo de todo o ano litúrgico, mas de modo especial porque os textos bíblicos, as leituras nos acenam, até para reforçar em nós a certeza da presença do Espírito, para nos libertar qualquer sentimento de desânimo, cansaço. Somos impulsionados pela graça de Deus. Quem é o Espírito Santo? Nós, teoricamente, nossa doutrina, o catecismo, nos diz, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas. O Espírito Santo, talvez seria mais interessante a gente expressar, entender o que é para nós o Espírito, do que Deus em si mesmo. Jamais teremos condições de traduzir com a nossa linguagem limitada, com a nossa capacidade limitada, quem é Deus. Usamos uma linguagem de aproximação. Jamais iremos esgotar e explicar quem é Deus. Mas podemos entender um pouco quem é Deus para nós e o Espírito Santo para nós. E a Bíblia nos diz, Ele é o Consolador. O Evangelho hoje nos diz claramente, Jesus: não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai para mandar o Defensor, o Espírito da Verdade. Olha que frase interessantíssima, esclarecedora, que nos apresenta Jesus. O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Até hoje perguntamos-nos sobre a verdade, tantas confusões em nome da verdade. A nossa sociedade cada vez mais tem ojeriza valores, compromissos perenes. A verdade é construída, não acolhida. E aí nós entendemos o que Jesus nos diz: o mundo não é capaz de receber a verdade, que é Cristo. Só quem realmente acolhe, quem realmente ama, e quem ama faz a vontade do amado, e se manifesta o amado, que é Jesus. Nós devemos ser propulgadores, anunciadores da verdade. Mas a verdade que não é construída por nós, é acolhida. Isso precisa estar bem claro na nossa vida. Muda muita coisa. Verdade não é o que diz a mídia, nem o que uma ideologia nos apresenta, nem o que nosso voluntarismo se inclina. Verdade não se confunde, certamente, com aquilo que é mais prazeroso e cômodo, mas é Deus, é Jesus, caminho, verdade e vida, com sua proposta exigente, caminho de vida nova. Então vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, Consolador. Dizemos que Ele é luz, dá sabedoria, tem os dons do Espírito Santo no sacramento da crisma, sabedoria, inteligência, ciência, temor de Deus, piedade, os dons do Espírito Santo. Mas, recebendo a luz, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que dá força, temos a nossa realidade humana, momentos de fraqueza, de dificuldades, de cansaço, situações que vêm a nós e nos abatem, que nos prostra, e nesse momento então, o Espírito Santo é aquele que consola, é o Consolador, para viver esses momentos difíceis e pesados da nossa vida.
aquele que não nos abandona, que nos conforta, que traz confiança e esperança. É o Espírito Santo. E como precisamos ser confortados? Um momento de decepção, traições, enfermidades, situações em que não surpresas da vida difíceis, aquele que nos conforta, aquele que nos sustenta, que não nos abandona, é a consolação de Deus, que vem até nós, que nos consola em toda sorte de sofrimento, não tira simplesmente, nos faz enxergar um plano divino de crescimento, de amadurecimento em nossa caminhada de fé. E, portanto, o Espírito Santo experimenta essa presença, nós podemos experimentar aquele que permanece conosco, aquele que não nos abandona. Podemos ser abençoados abandonados pelas pessoas mais próximas, por aqueles que achávamos poderíamos confiar até o fim. E aí constatamos que podemos confiar até o fim em Deus, no amor dele. É até bom que tenhamos esse pensamento para não jogar sobre os ombros dos outros uma carga pesada demais à realidade humana. Devemos aprender a saber também entender os limites do outro. Cobramos demais, exigimos demais. E cada um tem seus pesos, suas dificuldades, suas lutas. Realmente o Senhor pode colocar em nossa vida gente muito boa, dedicada, mas não vamos além daquilo que é possível. Confiemos em Deus. Todo homem que confia no outro homem, já diz o Salmo. Não é que é para que a gente fique sempre desconfiado, que não acreditemos em ninguém. Podemos sim, temos pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas, mensageiros como anjos, para nos ajudar. Mas tenhamos cuidado, para que não coloquemos um peso demais sobre os ombros dos outros, exigindo a felicidade às custas dos outros. Cuidado, esposo, quando você faz isso com sua esposa, e a esposa em relação ao seu marido também. Os filhos, tenham atenção, seus pais são seres humanos, e os pais, lembrem-se disso também em relação aos seus filhos. A comunidade de fé também deve entender isso nas relações interpessoais dentro da igreja. Cuidado, o peso exagerado sobre os pastores, como os pastores também têm que ter uma atenção para compreender a realidade da caminhada do povo que lhe é confiado. Então, confiemos em Deus. Não estamos privados de consolação. Não permitamos com que a aridez do fechamento, do desencanto, da decepção nos tornem pessoas amargas, difíceis e realmente de uma complexidade que nem nós mesmos somos capazes de superar. O Paráclito, então, é aquele que corre em nossa defesa. Não é uma coisa passiva, está ali sem falar nada, mas é aquele que é chamado em nossa defesa. É aquele que se coloca para a nossa consolação. Vamos então confiar nessa presença de Deus em nossa vida. Porque Deus vem ao nosso encontro para consolar os humildes, para reerguer os desamparados, cuidar dos abandonados. Quanto aos soberbos, que são impermeáveis, fechados, realmente não terão a oportunidade de receber a consolação de Deus, não porque Deus não queira consolá-los e libertá-los, porque eles não permitem. E se nós trilhamos esse mundo insatisfeitos, amargurados, olhemos para nós mesmos e vamos constatar e verificar que a culpa muitas vezes é essa nossa impermeabilidade, essa nossa soberba, vaidade, que nos torna incapazes de enxergar a presença do Espírito em nossa vida.
E outra coisa importante, a partir do momento da consolação de Deus, também devemos ser consoladores dos irmãos, experimentando a graça do Senhor, que nos coloca de pé como Maria aos pés da cruz, nos momentos de tribulação. Aprendamos também nós mesmos a sermos paráclitos, aquele que está ao lado, que apoia, que ajuda, porque já está experimentado na dor, no sofrimento, sabe do que passou. Então procura estar ao lado para aliviar a aflição, confortar na tristeza, porque já passou por tantas lutas e desafios, superou tantos medos, sabe do peso da solidão, do abandono, e por isso quer fazer alguma coisa para contribuir, auxiliando o outro. A presença do Espírito Santo em nossa vida alarga nosso coração, cura nossos afetos, nos faz mais humanos, mais justos, mais abertos à compreensão e à solidariedade. Aí sim podemos dizer, realmente o Espírito Santo está agindo poderosamente em nossas vidas, de uma forma discreta, sem muito alarde, mas firme, tenaz, autêntico, porque transforma nosso agir, nosso proceder. Que essa experiência aconteça na vida de cada um de nós. Amém.